E aí, galerinha, beleza? Sou o professor Carlos Alberto. Vamos dar continuidade à nossa série de aulas tratando do conteúdo de retas. Hoje vamos falar sobre posição relativa entre duas retas. Na aula de hoje vamos estudar retas paralelas, retas concorrentes, posição entre duas retas, analisando suas equações, certo? Mas primeiramente, vamos ter aqui uma primeira noção. Em um plano, duas retas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes, oblíqua ou perpendicular. O que isso quer dizer? Que em um plano cartesiano, por exemplo, duas retas podem ser paralelas, ou seja, não ter nenhum ponto em comum. Duas retas podem ser coincidentes, ou seja, uma está posta sobre a outra, ou seja, todos os pontos da reta são coincidentes. E elas podem ser também concorrentes. Concorrentes, ou seja, elas têm um ponto em comum. Aí elas podem ser oblíqua. O que significa isso? Formar um ângulo qualquer entre as duas retas ou perpendiculares. Isso significa que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, como pode ser visto aqui. Primeiramente, retas paralelas, ou seja, que elas seguem infinitamente para ambos os lados, mas nunca se tocam. Retas coincidentes, ou seja, eu tenho duas retas que assumem os mesmos pontos. Tenho retas concorrentes que se tocam em um ponto, porém o ângulo de inclinação é um ângulo qualquer. E tenho as retas concorrentes que formam um ângulo entre elas de 90 graus. Essas são as perpendiculares, certo? Então vamos primeiramente estudar as retas paralelas. Retas paralelas ao eixo x são paralelas entre si e retas paralelas ao eixo y também são paralelas entre si. O que isso significa? Que toda reta que é paralela ao eixo x é sempre paralela a toda reta que também é paralela ao eixo x. Ou seja, se eu tenho um conjunto de retas e todas essas retas são paralelas ao eixo x, então todas essas retas são paralelas entre si. E o mesmo acontece com o eixo y. Se eu tenho um conjunto de retas e todas essas retas são paralelas ao eixo y, todas essas retas são paralelas entre si. Esses são os casos de retas que têm o ângulo de inclinação com o eixo x de 0 e 90 graus. As que têm um ângulo de inclinação de 0 graus são as que são paralelas ao eixo x. As que têm um ângulo de inclinação de 90 graus são as que são paralelas ao eixo y. Então, vamos analisar retas com inclinações diferentes de 0 e de 90. Vamos fazer uma análise de suas equações, como por exemplo as retas R, de equação geral, é menos x mais 2y mais 4 igual a 0, e S, de equação geral, menos 2x mais 4y menos 4 igual a 0. Essas retas são paralelas entre si, porque olha a equação. Essas são as equações das retas. E quando eu represento essas retas no plano cartesiano, vamos ter a reta R, que vai ter essa seguinte estrutura, e a reta S, que tem essa seguinte estrutura. São retas paralelas, porém, como eu consigo descrever? São retas paralelas, portanto, não tem nenhum ponto em comum. Arbitrariamente, podemos verificar se as retas R e S são paralelas através de suas equações reduzidas, analisando seus coeficientes angulares. Então, eu vou ter que pegar minha reta R e, através da equação geral, encontrar a equação reduzida da minha reta, que é esse processozinho aqui, que eu creio que vocês já estão cientes desse processo. Feito isso, eu encontrei y igual a 1 meio de x menos 2. Então, 1 meio de x vai ser o meu coeficiente angular. Feito isso, deduzir que meu coeficiente angular é 1 meio da primeira equação. Segunda reta, a reta R, vou pegar a equação geral da reta, deduzir a equação reduzida, que tem o y é igual a 1 meio de x mais 1. Logo, o coeficiente também é 1 meio de x. Se eu tenho coeficientes iguais e coeficientes lineares diferentes, eu posso afirmar que essas retas são paralelas.
Se por acaso esse coeficiente angular fosse igual a esse e o coeficiente linear fosse igual também, eu teria, no caso, retas coincidentes, que as retas seriam iguais. Posso observar que, dadas as equações reduzidas da reta y igual a mr vezes x mais nr e s, a equação da reta é S, que é y igual a ms vezes x mais ns. Temos que as seguintes possibilidades. Se m, r e ms forem iguais, ou seja, o coeficiente da primeira reta igual ao da segunda, e o coeficiente linear da primeira é diferente da segunda, a nossa reta R e S são paralelas. Se os coeficientes forem todos iguais, são coincidentes. E se de cara já deduz que o coeficiente angular de uma é diferente da outra, temos retas concorrentes. Entendido? Então, só recapitulando. O que faz eu ter retas paralelas são os coeficientes. O coeficiente angular tem que ser igual de uma reta com a outra, para elas terem a possibilidade de serem paralelas. Mas se ela tem o coeficiente angular e o coeficiente linear um igual da outra, elas são coincidentes, não são mais paralelas. Retas concorrentes. Para determinar que duas retas são concorrentes, é preciso que seus coeficientes angulares sejam diferentes. Certo? Que eu acabei de explicar. Para duas retas serem concorrentes, o coeficiente angular tem que ser distinto uma da outra. Isso aqui que acontece. Se eu já percebo que o ângulo de inclinação de uma é menor que 90 graus e o outro é maior que 90 graus, logo vão ter para mim coeficientes angulares diferentes. Nesse caso temos retas oblíquas e nesse caso temos retas perpendiculares. Como eu sei? Porque esse aqui forma um ângulo qualquer. Já esse aqui forma ângulos retos, ângulo de 90 graus. Para que eu deduza que as minhas retas concorrentes são perpendiculares entre si, existe uma formulazinha bem interessante que vai facilitar muito nossos cálculos, que é a tangente do ângulo alfa da primeira reta é igual a menos 1 sobre a tangente do ângulo da outra reta. Certo? Então, para eu deduzir que uma reta é paralela à outra, eu utilizo esse procedimento. E vamos dar a seguinte estrutura. Dadas as duas retas R nesse molde e S nesse molde, não verticais, teremos que elas são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Se e somente se o coeficiente angular de uma é igual a menos o inverso da outra. Ou seja, o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra tem que ser igual a menos 1. Entendido? Bom, essa é a referência do livro que estamos utilizando. Espero que tenham todos compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.